Salve, salve, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guiber aqui. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre 5 jogadores que eu acho que deveriam ser trocados nessa janela de transferência para que os times em que eles estão inseridos tivessem um melhor aproveitamento ou então para que eles tivessem um novo momento em suas carreiras. 5 jogadores que eu acho que teriam um destino um pouco mais interessante se eles mudassem, alguns times que poderiam aproveitar do bom momento que os jogadores estão vivendo para poder pegar o máximo possível de recursos em retorno deste bom momento. Enfim, eu gostaria de conversar sobre isso com vocês e se vocês estiverem de acordo com isso, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, considerem revisar sua inscrição aqui embaixo, ver se você está com o sininho ativo para receber vários vídeos como esse em primeira mão e ficar por dentro de algumas das opiniões mais polêmicas do mundo da NBA. Agora sim, sem mais enrolações, bora começar o vídeo. E os dois primeiros jogadores que eu quero começar seriam 5, na minha cabeça, mas eu acabei de notar que tem 2 jogadores que eu gostaria de fazer uma breve menção, que é sobre o Jimmy Butler e o nosso mano Bradley Beal. Já vou englobar esses dois no mesmo pacote, porque é o seguinte, as últimas notícias sobre o Jimmy Butler são assustadoras. Ele tá sendo suspenso já pela segunda vez pelo time do Miami Heat. Ele nos últimos jogos praticamente nem toca na bola, tá tendo a sua pior temporada desde 2014. Sim, faz mais de 10 anos que o Jimmy Butler não tem essas médias abaixo de 18 pontos, mas só que ainda assim nas últimas partidas o que a gente tem visto do Jimmy Butler em quadra é praticamente um cara que está sendo forçado a jogar basquete. Ele tá tentando menos arremessos do que ele normalmente tenta. Das últimas 5 partidas, em 3 ele terminou com menos de 10 pontos. Ele tá com essa treta, com esse bife com o Pat Riley, então eu acho que a melhor opção mesmo pro Miami Heat, apesar de tudo que já aconteceu, é realmente trocar ele, porque eles estão sendo quase que forçados a trocar o cara. Não tem mais algum jeito de reviver esses laços de novo e entrar numa harmonia, um time que já teve em 2 finais de NBA com esse mesmo jogador. E eu gostaria de fazer uma correção do vídeo de ontem, que eu realmente acabei lendo uma notícia a respeito, mas eu me equivoquei a respeito de ele ter perdido o voo por conta do falecimento do pai dele. O pai dele já faleceu há bastante tempo, eu acabei confundindo as informações. Ele perdeu o voo, ele perdeu treinos com a equipe, então de certa forma ele foi punido de forma justa. Então, mano, pra encerrar a novela e o time do Miami Heat seguir adiante com essa história, começar a tornar o Tyler Herro e o Bam Adebayo mesmo as figuras principais desse time, o melhor agora é tirar essa toxicidade de dentro do vestiário e trocar o cara o quanto antes. No caso do Bradley Beal, qual que é o problema com o Bradley Beal? O Bradley Beal não é um problema muito grande a questão de quadra, ele é um cara que tá entregando 17 pontos, 3,6 rebotes, 3,3 assistência, quase 40% para 3. Nas últimas partidas ele não vem com um desempenho muito assim animador, ele terminou com 5 pontos a última partida, das últimas 3 partidas ele só disputou uma, e nas partidas anteriores ele terminou com 12, 15 e 11 pontos. Então o problema do Bradley Beal realmente é que na hora que a troca foi feita eu já tinha alertado que seria uma troca horrível. Trazer 3 jogadores que têm estilos de jogo, estilos de eficiência, não é bem essa palavra, mas que eles têm por característica dominar a bola e fazer eles o centro ofensivo. Não é interessante você ter 3 caras que têm essa mesma característica no elenco, e o Suns tentou isso e eles estão colhendo os frutos negativos dessa decisão. E o contrato do Bradley Beal, ele receber 50 milhões de dólares para fazer o que ele tá fazendo, para ter um contrato de no trade clause, é algo complicado. Então acho que o time poderia dar um jeito de fazer ele desistir dessa cláusula de não troca, tentar trocar ele para um outro contender ali que ele possa ter uma relevância maior. E um dos times que estão interessados nele neste exato momento é o Milwaukee Bucks. Então já juntei esses 2 jogadores que eu acho que precisam ser trocados em um só, e agora vamos seguir adiante. O próximo cara dessa lista é Joel George, ou Paul Embiid. É porque eu acho que o Joel Embiid e o Paul George deveriam ser trocados do Philadelphia 76ers. Eu entendo, inclusive eu ranqueei como uma das melhores off-seasons que eu já tinha visto. Os caras assinarem um contrato máximo de um jogador que estava optando pela agência livre, optou por explorar o mercado. Eles trouxeram jogadores role players ali que elevaram o nível ao redor do Joel Embiid. Acho que essa é a melhor equipe que eles têm na mão desde aquela final de conferência que eles perderam pro Kawhi Leonard em 2019. Gershon Yabusele tá jogando muita bola, o Caleb Martin tá sendo um cara bem ok para esse time. O nosso mano Tyrese Maxey, ele tem um teto absurdo, pode evoluir muito ainda como uma primeira opção do time. O Jared McCain, infelizmente ele se lesionou, mas já mostrou um potencial gigante como rookie para ser a segunda opção de armador. Eles têm várias peças boas. E aí eles têm um jogador que é o segundo maior salário de toda a NBA, que é o Embiid. Tem outro jogador que é o 7º maior salário de toda a NBA, que é o Paul George, que entregam eficiências medianas. Um deles nem tá entrando em quadra e ambos têm um histórico de lesão muito pesado. E no caso do Embiid,
eu fico ainda com o pé atrás com ele, porque ele é um cara que parece que não se importa muito com o basquete. E quando eu digo assim, não se importa muito com o basquete, às vezes eu vejo alguns comentários tipo, como assim você está dizendo isso? Porque, cara, quando você dá uma declaração falando que você não joga jogos seguidos, tipo back-to-back games, se você joga numa noite, você tem um jogo daqui 2 dias, você não vai jogar novamente para não se esforçar, não evitar lesão e tudo mais, você não quer nem tentar ajudar o seu time a ficar melhor, sendo que o seu time tá sendo pior do que Chicago Bulls, tá sendo pior do que vários times da Conferência Leste. Na real, era para vocês estarem tendo um rendimento a nível, assim, final de conferência. Cara, eu acho um pouquinho preocupante, eu acho que já deu o time do Joel Embiid, desse processo, de tudo que eles estão fazendo, de tudo que eles tentaram fazer e acabaram falhando ao redor do Joel Embiid. Às vezes, bateu na porta esse tipo de situação de você entender que não é o momento do cara ser campeão numa equipe, ser a principal opção ofensiva, ser o 01, ser o franchise player. Às vezes não é, mano. Muitas vezes os times vão cometer erros na tentativa de conquistar um título, e no caso do Philadelphia 76ers, eles já estão tentando há alguns anos com o Joel Embiid, entregaram muito dinheiro na mão desse cara pra ele ser meio displicente assim como ele tá sendo. E no caso do Paul George, ele realmente tá fazendo a pior temporada dele também dos últimos 10 anos. Mas eu, se fosse o Philadelphia 76ers, eu tentaria tirar desse grupo algo positivo, assim, minar, assim, peneirar os melhores jogadores que podem ser levados, assim, pra longa data, vai tentar tancar mesmo essa parada, deixa o Embiid e o Paul George mesmo de fora, assim, o máximo possível que não entre naquelas cláusulas de punição monetária, tenta tancar para pegar uma escolha boa de draft, porque se eles ficarem mal nessa temporada, eles vão ficar com a escolha de 2025, e tenta pegar um desses jogadores brabos aí que estão vindo, velho. Quem sabe tem uma sorte aí de 0,05% de cair um Cooper Flag no colo, e aí você vai ter vários jogadores talentosos ali para cercar o Tyrese Maxey e fazer um time decente para daqui 1 ou 2 temporadas. Então, essa é a minha opinião, né? Deixa aí o comentário de vocês, o que vocês acham dela. Agora vamos para os 3 últimos nomes, que esses 3 caras eu acho que precisam ser trocados, tipo, de fato, que não é combinado e não é jogadores que eu já havia citado a respeito. Eu vou começar pelo nosso mano Zach LaVine. Eu acho que o Zach LaVine conseguiu dar um comeback, assim, da lesão que ele teve na temporada passada de forma maestral. Ele, temporada passada, teve 19,5 pontos, com uma eficiência mediana, arremessando quase 35% para 3, e esteve presente em apenas 25 jogos. Desfalcou muito o Chicago Bulls, e o time realmente passou por um período bem tenso, assim, onde eles começaram a abrir mão das peças que eles tinham, trocaram Alex Caruso, trouxeram Josh Giddey, teve a imersão do Kobe White, draftaram Matas Buzelis, e neste momento eu sinto que a valorização do Zach LaVine é algo já premeditado pelo Chicago Bulls para que ele esteja, já que aproveita que ele tá num bom momento, valoriza o passe dele ao máximo, que a gente não sabe por quanto tempo ele vai ficar saudável, por quanto tempo ele vai se manter bem, por quanto tempo ele vai manter essas médias assustadoras que ele tá tendo de 24 pontos, arremessando 45% para 3, ainda com 4,8 rebotes, 4,5 assistências, tendo uma defesa mediana, cara. Mais de 50% de quadra, 81% de lance livre, ele realmente tá fazendo uma das melhores temporadas da carreira dele, e eu acho que, aproveitando esse processo de reconstrução que o Chicago Bulls está enfrentando, precisando desenvolver vários jogadores jovens, quanto mais tempo essa rapaziada do Antigo Testamento, assim, aquele Lonzo Ball, Zach LaVine e Nikola Vucevic, quanto mais tempo esses 3 caras ficarem nessa franquia, menos eles vão desenvolver as jovens estrelas que estão ali dentro, e esses jogadores aos poucos nas próximas temporadas podem ir perdendo valor de mercado. O Vucevic é um cara muito fácil de ser trocado, ele tá numa temporada de All-Star praticamente. O Zach LaVine então, pô, nem se fala, o cara tá jogando muita bola. Então aproveita que ele tá no hype, tem muitas equipes precisando de outras opções de pontuador, um jogador que entrega exatamente o que o Zach LaVine tá entregando, Golden State tá precisando, o Milwaukee Bucks tá precisando, tem várias franquias aí que estão doidas por um cara que tá entregando o que ele tá entregando nessa temporada, então aproveita que vocês estão em reconstrução e troca esse cara, pelo amor de Deus. Até porque se ele tiver outra lesão dessa que deixa ele de fora de toda a temporada, o valor dele vai lá pra baixo. Vamos para o próximo nome. O próximo nome dessa lista é ele, Julius Randle, mano. É impossível não falar do Julius Randle. Eu venho acompanhando um pouco mais o Minnesota Timberwolves do que eu gostaria, porque o Minnesota enfrentou algumas vezes o Knicks, e eu tenho ainda aquele carinho pelo Doncic de Vitinhas, eu tenho aquele ainda carinho da época que eu assistia o Julius Randle tentar fazer milagre naquela equipe do New York Knicks que estava em reconstrução. Então eu queria ver qual que seria a evolução desses jogadores em uma nova franquia. O que eu tô vendo, mano, é algo deprimente. Eu fico muito feliz e grato pelo Leon Rose ter feito essas negociações, ter trazido o Karl Anthony Towns, que tá sendo um pivô excelente, aquele cara que passa pouco tempo com a bola na mão, é muito efetivo, tá brigando no rebote, travando muito jogadores assim no box out, né? Segurando outros defensores e conseguindo ajudar nos rebotes, tá sendo entre os top 3, se eu não me engano, líderes de rebote dessa temporada. O Cat encaixou como uma luva nesse esquema do Tom Thibodeau e tá dando muito certo. A gente ainda precisa reforçar esse garrafão, mas vamos dar tempo ao tempo, o Mitch Robinson voltar de lesão e tudo mais. Não vou citar nenhuma troca a respeito do meu time, que eu acho que não convém falar sobre isso agora, mas no
caso do Minnesota Timberwolves, o Julius Randle cara, ele é uma âncora pro ataque desse time. O Anthony Edwards está tendo uma temporada em que ele mais arremessa bolas para 3 pontos, muitas delas contestado, tá sofrendo double team, as defesas adversárias estão se preocupando muito mais com o Anthony Edwards com a bola na mão, ele tá sendo um dos jogadores que mais recebe, assim, dobras de marcação, e o Julius Randle tá sendo um cara ineficiente quando ele joga sem a bola na mão. Ele sempre foi um cara ineficiente de jogar sem a bola na mão. Então, um cara que, quando recebe a bola, pensa 3 vezes o que ele vai fazer no ataque, se ele vai jogar num contra um, se ele vai colocar o cara no post, se ele vai tentar uma opção de passe. Isso, além de atrasar um ataque dinâmico que era o ataque antes do Minnesota Timberwolves, sem a presença de um arremessador de mais de 40% para 3 como o Karl Anthony Towns, sem a presença de um cara que ajudava tão bem nos rebotes como o Karl Anthony Towns ajudava e ficava um pouco ofuscado de certa forma por causa da presença do Rudy Gobert dentro do garrafão, eles estão sofrendo muito. E o grande problema é colocar o Julius Randle nessa lineup e ainda mais como titular. Ele tá vindo para 18,9 pontos, 7,3 rebotes, 4,5 assistências, arremessando os ineficientes 33% para 3 pontos. Então, eu acho que trazer um cara que espaçaria mais a quadra, um cara que arremessa melhor para 3 pontos, um cara que precisa de menos tempo nesse jogo de um contra um cara que literalmente fica menos de 10 segundos com a bola na mão, que não é o caso do Julius Randle, ele é um cara que precisa de muito tempo, o ataque circulando em volta dele para que ele tome uma decisão correta. Eu acho que seria muito benéfico para o Minnesota Timberwolves trocar ele. E agora, por último, deixamos ele, mano, o cara que tá no meio da nossa thumbnail, Zion Williamson. Por que o Zion Williamson é um problema para o New Orleans Pelicans? Porque agora o New Orleans está passando por um processo muito complicado. Uma coisa que eu esqueci de citar sobre o Julius Randle, que eu tinha visto inclusive aqui no Basketball Reference, é que o Julius Randle está com um contrato expirante, então pode ser que ele vale alguma coisa um pouquinho mais interessante, porque ele pode até, de certa forma, optar por uma free agency agora no final dessa temporada. Então aproveita que tem como fazer essa barganha do contrato dele ser um contrato que outros times podem usar para abrir espaço na folha salarial, reassinar por um contrato menor com ele, já que ele está num momento ruim da carreira, e trocar ele, que vai ser uma peça interessante, vai ser uma peça que tem um determinado valor. Agora, voltando para o Zion. O Zion é aquele cara que o New Orleans Pelicans, quando draftou ele, colocou todas as esperanças da franquia no cara. Entregou o contrato máximo, teve paciência na hora dele se recuperar de lesões, ele esteve presente nos playoffs, se não me engano, pela primeira vez em um jogo de play-in, ou em um jogo de primeira rodada na temporada passada, e é isso. Toda vez o cara tem aquele drama de, cara, ele perdeu peso, vai começar a temporada, vamos acreditar que agora esse ano vai, aí do nada vem uma lesão, ele fica de fora e você está pagando um contrato máximo pro cara ficar nesse ciclo eterno de recuperação que nunca está disponível para realmente mostrar pro que ele foi draftado como a primeira escolha geral, cara. Muitos jogadores foram a primeira escolha geral na esperança de mudar uma franquia, e alguns deles conseguiram. Outros, sendo sétima ou oitava escolha, conseguiram mudar também uma franquia. Mas só que me parece que o Zion Williamson não tem a motivação para fazer isso acontecer com o New Orleans Pelicans. Um momento, inclusive, que ele viralizou de novo esse ano foi quando ele foi fazer outra tatuagem nas costas, foi fazer um vlog da tatuagem dele, aí apareceu um cara fazendo um macarrão lá com ele, com um frango, um prato bem pesado, calórico, e o bicho com uma pança zona, porra, quebrada, mano. Comparar ele com o LeBron James chega até a ser vergonhoso pra ele, um cara de 40 anos ter um shape 500 vezes melhor que o dele. Ele já, desde que ele foi draftado, ele esperava ir pro New York Knicks, ele queria jogar numa grande franquia, espero que ele não vá pra lá, já deixando bem claro, mas me parece que ele jogando num time de small market, um time de mercado pequeno, ele não tem motivação pra sair dessa mesmice que ele tá enfrentando, sabe? Esse looping eterno de uma carreira fadada ao fracasso. Parece que ele tá seguindo a mesma trajetóriazinha ali do Ben Simmons, aquele cara que vai entrar por um possível, nossa, e se ele quisesse jogar melhor, e se ele se mantesse em shape, e se ele quisesse, pô, parou já, né, velho? O Pelicans tem alguns jogadores ali que dá pra tirar um futuro muito interessante, o calouro Ivan Missy, Trey Murphy III tá tendo uma temporada de praticamente All-Star, tá jogando muita bola, Herbert Jones também é muito bom jogador, agora o nosso Dejounte Murray vai começar a ingressar um pouco melhor nesse time, teve um começo mais lento, teve uma micro lesão lá, então tem todo um cenário para eles poderem reformular essa equipe. Talvez trocar também o Brandon Ingram, já vou citar ele aqui, que não aceitou várias ofertas que o Pelicans fez para ele, até ofertas grandes de salário, porque ele acha que ele merece um máximo contrato, e enfim, não vou nem me estender até o Brandon Ingram, mas eu acho que o Zion Williamson realmente precisa ser trocado, deixa ele ir embora, já que saiu várias coisas já na mídia falando a respeito de que ele não se dedica realmente ao Pelicans, ele não se sente esse cara que o time realmente pode entregar as chaves da franquia e falar assim, mano, toma de conta
dessa bagaça. Até o J.J. Redick, quando era companheiro de time dele, falou que ele é um cara totalmente displicente com questão a horários, treinos, um cara disciplinado. Então, mano, pode ser que ele mudando de equipe, ele mudando de franquia, eles conseguindo alguma coisa em troca decente pelo Zion Williamson, essa equipe reaflore como um competidor aí pra pegar um playoff daqui uma temporada ou duas, mano. Eu acho que tem muito potencial escondido naquele time do Pelicans ali, que ficou ofuscado por mais uma das novelas que a gente tem aí, uma novela de drama, né, no caso do Zion Williamson. E se a gente olhar as últimas partidas do Zion, mano, ele jogou 3 das últimas 5 partidas, mas ficou inativo durante praticamente 2 meses. E quando ele entrou em quadra contra o Utah, jogou muito, 24 pontos e 14 rebotes. Então, mano, potencial o Zion tem, mas me parece que ele é muito desmotivado pra poder tentar levar esse Pelicans a ser uma franquia grande na NBA, sabe? E não digo nem uma franquia grande assim de se tornar um grande mercado, mas fazer a mesma coisa que, por exemplo, o Giannis fez lá no Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks era muito menos respeitado depois da chegada do Giannis, e o Giannis bateu cabeça até ganhar um título lá e tornou o Milwaukee Bucks uma franquia muito mais respeitada. Parece que o Zion não quer seguir o mesmo caminho e fazer algo semelhante no Pelicans. Então, a melhor opção, na minha opinião, para essa franquia é trocar ele, trocar o Brandon Ingram e realmente utilizar dessa rapaziada jovem e talentosa que eles têm lá dentro. Mas e aí, rapaziada? Essa aqui é a minha opinião. Jogadores que eu acho que deveriam ser trocados nessa janela de transferência das próximas 2 semanas. Eu ia falar de 5, acabei falando de 7, 8, né? Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam do vídeo de hoje? Teve algum jogador que eu esqueci ou algum desses jogadores vocês acham que não mereciam ser trocados, não deveriam ser trocados? Comenta aqui que a opinião de vocês é muito importante para esse canal. Se você ficou até aqui também, considere se inscrever, deixar aquele like, ativar o sininho para receber vários vídeos em primeira mão. Se quiser ajudar mais diretamente esse canal, como essa rapaziada linda aqui ao meu lado, que são os All-Stars, os membros do canal, seja muito bem-vindo a uma comunidade que vai sempre querer trocar uma ideia a respeito de NBA lá no Telegram. Agora sim eu vou ficando por aqui, eu te vejo no próximo vídeo. Então até a próxima e falou! State of fear and misery. Do you understand?